Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 8 de janeiro de 2016, sexta-feira. O verbete de hoje é de número 3.626, com 5 páginas, 45 logias e 7 máximos. O tema: retrocognição interassistencial, da especialidade retrocogniciologia, e a autora do verbete, nossa professora já veterana, professora Maria Cecília Roma. A professora Maria Cecília, ela é natural de Buenos Aires, graduada em Educação Física e especialista em Tecnologia Educativa, mestre em Psicologia Cognitiva e Aprendizagem e doutorando em Educação. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2006, e a professora Cecília também coordena o Colégio Invisível da Serenologia. A retrocognição interassistencial é o fenômeno rememorativo de atos, cenas, personagens, vivências em retrovidas ou períodos intermissivos, pela consim, homem ou mulher, relativos à própria existência ou de outrem, a partir da descoincidência dos veículos de manifestação, permitindo a compreensão de pendências kármicas e promovendo auto- e ou heteroesclarecimentos cosmoéticos. O holopensene pessoal da retrocognoscibilidade. O holopensene pessoal da interassistencialidade. O holopensene pessoal da holomnemossomatologia. A compreensão das relações interpessoais produto da rememoração de vivências passadas. A dificuldade nos vínculos entre as consciências. Os erros atuais. A avaliação dos erros passados. A predisposição aos acertos atuais. A evitação das mimeses dispensáveis promovida pelo fenômeno da retrocognição. A autoconsciência da megafraternidade milenar. Os subprodutos sadios das tarefas interassistenciais, os registros das lembranças do passado vivido, a intencionalidade interassistencial, a busca da vivência da tarefa do esclarecimento, o interesse assistencial da consciência intermissivista na história, a quebra dos travões do egocentrismo, a interassistencialidade teática, a aquisição do senso universalista e interassistencial. Nós lemos algumas das primeiras linhas aqui da fatologia. Passando à parafatologia, o campo interassistencial das dinâmicas parapsíquicas propulsor de auto- e hetero-retrocognições. A memória quádrupla interassistencial. A assimilação simpática interassistencial, a vivência da vidência parapsíquica passadológica interassistencial, as nuances retrocognitivas, a ajuda providencial interassistencial dos amparadores extrafísicos na amarração das pontas holobiográficas, as posturas corporais favoráveis à hetero-retrocognição interassistencial, as palavras atratoras da hetero-retrocognição interassistencial. Na divisão do detalhismo, a verbetógrafa apresenta 26 seções. E na divisão da remissiologia, nos 15 itens elencados, nós destacamos autobagagem holobiográfica, clarividência retrocognitiva, reencontro secular, retromnemônica útil e visão panorâmica. A retrocognição interassistencial é mega oportunidade atemporal de esclarecimento e libertação das interprisões grupocármicas milenares, contribuindo para a evolução das consciências. Você já vivenciou experiência retrocognitiva promotora de esclarecimentos quanto a vínculos interprisionais? Conseguiu aproveitar as repercussões interassistenciais deste parafato? A filmografia específica apresenta 3 referências e a bibliografia específica 7 referências.
Partindo agora para a mega-análise realizada pela equipe de voluntários da Enciclosapiens, nós temos passado, retrovidas, rememoração, esclarecimento, interassistência, descoincidência, interdimensional, multiexistencial, entrosamento, holomemória, resgates, interprisão, grupo karma, lembranças, cosmovisão, intermissivo, grupo revezamentologia, autodiscernimentologia, mnemosomatologia e retrocogniciologia. Cecília, boa tarde, feliz ano novo. Aliás, eu estou encontrando com muitos aqui pela primeira vez, feliz ano novo a todos, um ótimo 2016, com muitas produções verbetográficas, é isso? É? Então, feliz ano novo aos teletertulianos também. Vamos lá, Cecília, retrocognição interassistencial, como é que foi a sua motivação, sua ideia, sua inspiração para trazer esse tema para a gente? Bem, na realidade, a ideia de fazer o verbete não foi minha. Não? Não. Eu tenho experiências retrocognitivas há muito tempo. No início, não tão controladas, não tão claras ou lúcidas, mas depois do trabalho energético, a gente vai conseguindo administrar melhor essas experiências. Então, na realidade foi assim, a sugerência de uma voluntária com quem eu já tive pelo menos umas 3 informações diferentes de retrovidas em conjunto. Então, ela perguntou em um momento para mim se eu sabia por que motivo eu tinha esta facilidade de acessar retrocognições. E bem, ela falou, olha, você tem que fazer alguma coisa com isso. Faz o verbete em primeira instância. Então, aí compartilha todas essas informações, que pelo menos você passa informações para outras pessoas. E aqui eu estou. Que bom. Não foi assim uma iniciativa direta sua, mas foi a partir então de experiências pessoais suas, né, que surgiu o tema do verbete. Eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer, mas eu não sabia o quê. Então, eu vi que os amparadores utilizaram a ideia dela assim, para empurrar mesmo a escrita do verbete. Então, mas aí, pelo que você falou, você tem retrocognições em conjunto com ela, você, as suas memórias de retrovidas incluem essa pessoa, é isso? Sim, não é somente ela. Ela era voluntária em Manaus. Quando eu morei em Manaus, que eu participava do IPC de Manaus, eu tive algumas retrocognições com o grupo. Na realidade, não somente com ela, sino com o grupo. Então, só que aqui, não sei, é que depois quando encontrei ela, aí eu tive outras informações e eu passei. Mas foram várias, com outras pessoas também. Bom, ótimo. Então vamos aqui às perguntas. A verbetógrafa em fatologia, na página 62, né, na 4ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a cosmovisão? A ideia da cosmovisão é você ficar longe da situação, das pequenas situações ou dos detalhes e procurar ver o todo, ter uma visão mais ampla da situação no geral. No caso da retrocognição, às vezes, quando a gente controla um pouquinho mais, você pode se aproximar e ver detalhes, ou você pode ficar mais longe e ver a situação contextualizada. Então, a ideia da cosmovisão é essa. Ficar longe, ver a situação como um todo e poder avaliar esse todo. Porque você necessita perceber qual que é o contexto sociopolítico da época, quais consciências que estão participando nessa retrocognição, quais são as situações específicas que estão sendo promovidas naquele momento.
tudo isso no mesmo instante. A visão precisa ser bem ampla. E aí você fala não só, né, no momento do fenômeno em si, mas na análise do conteúdo do fenômeno. É isso? Exatamente. Tem que levar depois para a análise todas aquelas informações. E manter essa postura de, digamos assim, de ampliar cada vez mais a visão com base nos fatos, nos parafatos vivenciados, né, para você ter essa cosmovisão. É nesse sentido que você Precisa. está falando. Precisa ficar distante e poder analisar cada elemento da retrocognição de forma bem minuciosa. Muito bom. Vamos agora em estrangeirismologia, Cecília, tá? Na página 62. Poderia citar algumas formas de estarta? Eu não sei onde é que está o estarta aqui. Eu não lembro onde que está, mas eu sei a que se refere. É? O starter retrocognitivo. Isso, starter retrocognitivo. Acho que está, eu também me lembro aqui, que está em algum lugar no seu verbete. Eu acho que é na divisão do detalhismo, né? Tem starter, né? Você fala do starter retrocognitivo. Starter, isso. Né? Citar alguma forma de starter. E aí o starter está na sua sinergismologia, né? Que você fala do starter retrocognitivo, você fala do starter retrocognitivo. Mas, além disso, a Teletertuliana quer saber sobre o flashback intermissivo. O flashback intermissivo é você ter realmente um flash, assim, é rápido, uma visão muito rápida, do período intermissivo. E aí, nesse caso, acontece na vigília física ordinária, especialmente o que é flash, coisa muito rápida. Para mim, acontece na vigília física ordinária. E aí, eu pego depois essa informação e eu levo para uma análise maior como alvo projetivo, que é realmente onde amplia as informações. Então, é um momento muito rápido, onde você tem muita informação, é informação em bloco, praticamente. Então, aí é importante depois analisar isso. No caso, foi do período intermissivo. E você sabe, assim, como que... Agora que eu estou entendendo que a pergunta do Teletertuliano, ele pergunta se poderia citar algumas formas de estartar, de começar, né, de desencadear esse flashback intermissivo. Olha, assim, a ideia que eu escrevi do starter é uma coisa muito rápida, que acontece praticamente sem o controle voluntário. Não é? Então, comigo acontece às vezes nas conversas. Aí eu converso com uma pessoa e de repente um gesto, uma palavra, alguma coisa nesse momento promove de forma imediata um flash da retrovida dessa pessoa. Aí no caso, praticamente da pessoa. É algo muito rápido. Aconteceu várias oportunidades. Aconteceu com postura corporal, de eu identificar uma postura corporal e nesse momento eu já estava tendo a visão muito rápida de outra época. É interessante você ter mencionado essa questão da postura corporal, né? Porque você menciona aqui na página 63, na parafatologia, eu tinha até anotado para te perguntar a respeito disso, porque eu achei interessante. Na sexta linha, né, da parafatologia, você coloca as posturas corporais favoráveis à heterorretrocognição interassistencial e as palavras atratoras da retrocognição interassistencial, né? Você podia falar um pouquinho mais disso, assim, existe algum tipo de postura que favorece mais? Ou essa, como você falou, essa postura corporal é o que dá o start, é o que dá né, é o que puxa ali digamos assim, a memória, né, do retrocognitor. E as palavras também, como é que é isso? Bem, eu sou formada em educação física. Então eu tenho essa
percepção, nesse olhar da postura do corpo, como que o corpo está nesse momento, perceber onde que está o peso, onde que não está o peso, como que a pessoa fica em pé, enfim. Então, a postura corporal fala muito da personalidade, fala muito das ações da pessoa, da profissão da pessoa, o que é que ela faz. Então, tem posturas que são muito características. A postura de modelo, por exemplo, a postura do militar, é rápido de identificar, é bem característico. Então, neste caso, foi a postura corporal realmente que promoveu esse starter, de identificar essa postura no passado, e foi imediatamente de ver a postura no presente e a postura no passado. Então, por isso que eu coloquei que ela é um atractor, como as palavras, leva, promove aquele starter da retrocognição. A palavra é similar. Na palavra, comigo acontece que ela soa como um eco na cabeça, sabe? Como, eu já ouvi isso, eu conheço esse tom de voz. E aí você volta, vai para o passado. É uma coisa que se desencadeia muito rápido, muito rápido. Então, às vezes, não é só a palavra em si, o vocábulo, mas o tom de voz da pessoa, né? Ou, enfim, com quem você está interagindo, te leva a esses flashes retrocognitivos. Muito bem. Agora, em fatologia, na página 62, na penúltima linha. Poderia citar alguns exemplos do desatamento de nós, de interprisão grupo kármica, a partir da rememoração das vivências retrocognitivas? Sim, a ideia do... Bem, a interprisão grupo kármica é quando você está relacionado com pessoas que, por algum motivo, no passado você participou de alguma situação anticosmoética e que tem que ser resolvida. Então, neste caso, a retrocognição, ela favorece que você identifique o que está aprendendo, o que está atando com essas pessoas, ou quais são as condutas principais atuais, que você está atado, preso com essas pessoas, mas que remete ao passado. Então, no momento que você compreende isso, que tem um esclarecimento da postura do passado, das ações do passado, você começa a desatar esses pequenos conflitos, porque começa a compreender quais que foram as ações que levaram a essa interpretação. Não é fácil, é muito complexo, mas de aos pouquinhos, com as pequenas informações, você consegue começar a se afastar do grupo e a ter uma visão mais assistencial, de poder começar a promover a recomposição. É interessante porque com isso a pessoa ela pode justamente saber, né, qual que é a atitude recompositiva, né, que ela pode tomar, o que há a oportunidade, né, dela tomar. Quais são as posturas, as possibilidades, vamos falar assim, né, quais são as possibilidades recompositivas que cabe, no caso ali ao retrocognitor, né, a responsabilidade de desencadear, né. E agora em mitologia, na página 64, Cecília. Poderia falar dos mitos pessoais quanto ao próprio passado e também quanto ao passado dos outros? Aqui eu queria chamar a atenção com relação ao imaginário das vidas passadas. Porque, às vezes, quando a gente começa a pensar nas vidas passadas, pensa que a vida passada da gente foi ruim, a gente foi o peão de obra, o plebeu, e as outras pessoas todas foram rainhas, sabe? Coisa maravilhosa, personalidade da ciência. Os outros tiveram vidas maravilhosas e a sua foi a pior que puder. Então, que na realidade não é assim. A gente sabe que vai alternando algoz, vítima, numa e na outra vida. Mas é um mito.
assim, está no imaginário da gente, principalmente essa questão, que os outros tiveram vidas maravilhosas, importantes, fantásticas, e a vida da gente não foi. Ou ao contrário, né? Às vezes tem mais um imaginário, assim, também, que a gente vê que existem muitas Cleópatras, né? Muitos reis, muitas rainhas, e também é mais difícil até, talvez, a pessoa admitir que ela não foi uma personalidade, assim, tão conhecida, né? Ou tão reconhecida, né? Bem que tem a Consecutivos aí para nos ajudar a fazer toda essa prospectiva de uma forma mais técnica, mais científica, justamente vir para acabar com esses mitos, né? Fazer de uma forma mais, digamos assim, comprometida as nossas pesquisas seriexológicas. Ainda na página 64, Cecília, o crescendo, em Crescendologia, poderia falar sobre o crescendo, perdão, libertação, no contexto do verbete? Sim. Como nós estamos inseridos inicialmente em interpretações grupo-kármicas, quando você, através da retrocognição, começa a identificar quais foram as causas dos vínculos atuais, das problemáticas atuais com as pessoas, então, aí você tem uma mega responsabilidade, é como você falou faz pouco, porque você tem o esclarecimento, tem essa informação. A responsabilidade é saber aproveitar essa informação para poder assistir o outro, perdoar e depois libertar o outro e libertar-se você do grupo. Não, a ideia é chegar a isso. Que a ideia do perdão também não é somente aquele dizer para o outro, te perdoo, não é isso, sino são as posturas, é o trato com o outro, é a assistencialidade que a gente tem com o outro. Essas são formas de perdão também. Às vezes não precisa a palavra direta. E é também se perdoar. A gente aceitar aqueles erros que fez no passado, aquelas situações pela que passou, e assim também poder libertar o outro. Porque enquanto nós não nos perdoamos, então não podemos promover libertação. Mas isso vai num crescendo, que às vezes leva vidas. Aqui na sua antagonismologia, na página 64, é interessante porque você colocou o penúltimo e o último antagonismo, né? O penúltimo antagonismo, culpar, perdoar, e depois o antagonismo, culpar-se, perdoar-se. É, isso mesmo. É porque primeiro a gente tem que deixar de se culpar. Nós cometemos erros, todos de diferentes níveis, com muitas vítimas, isso a gente sabe. Então, sentir culpa não resolve. Necessitamos sentir responsabilidade. Perfeito. Então, a partir daí, perdoar-se por aquelas ações, mas também analisar aquelas ações, tentar ver quem foram as pessoas que participaram do grupo e poder resolver com elas aquelas pendências, mas parte da pessoa, da consciência. Essa postura do que você está chamando desse perdoar-se, né, parte de uma atitude mais autocompassiva, né, da pessoa, ela tem uma atitude de mais, digamos assim, autocompaixão, de mais autobenignidade consigo mesma, no sentido justamente dela poder admitir os erros, não é isso? E seguir em frente, justamente no sentido de não se perdoar mais para cometer os mesmos erros, não é isso? Não admitir-se mais no cometimento daqueles mesmos erros, né? Ser lá auto-absoluto consigo mesmo. Mas acho que essa postura realmente mais auto-benigna, mais autocompassiva consigo, é o que leva também à libertação, né? Porque a pessoa ficar se culpando, se martirizando, presa, porque a autoculpa é um autoassédio danado. É isso? É autoassédio, exatamente. É a pessoa para si mesma, ela não consegue ver os outros. Então, é justamente essa postura mais autolibertária, no sentido dessa autocompaixão, né, no sentido dessa autobenignidade e dessa compreensão de que nós erramos e que temos que continuar caminhando sem repetir os mesmos erros, né, preferencialmente, essa que é a meta, né, esse que é o objetivo, mas sem o, digamos assim, o autoassédio da autoculpa.
Bom. E na filmografia específica agora, Cecília, você menciona 3 filmes, né? Em Algum Lugar do Passado, acho que é um clássico, né, em termos assim de... Eu até estava revendo esse filme, aquele ator, né, que dessomou, né, o Christopher Reeve, ele foi Super-Homem, eu estava revendo esse filme. Tem uma trilha sonora muito bonita, né, do Rachmaninoff, né? Bem bonita. Isso mesmo. A trilha sonora do filme. Então, você menciona Em Algum Lugar do Passado, Los Hijos de Ayer e Voltar a Morrer. E o teletertuliano pede para você comentar essas 3 filmografias, de repente, a partir da sinopse, assim, você poder dar uma explicação de em que elas ajudam no contexto aqui para elucidar mais o tema do verbete. Bem, dos 3 filmes, Los Hijos del Ayer é uma história real. Então, é muito interessante porque relata as retrocognições que começa a ter uma pessoa, uma senhora, com uma família específica no passado da Escócia ou da Irlanda, eu não lembro agora, da Irlanda, eu acho. Então, só que ela não conhece essas pessoas e essa retrocognição se repete constantemente e cada vez com mais periodicidade, ao ponto de começar a atrapalhar realmente o relacionamento dela. Aí ela decide, no momento, começar a pesquisar. E ela faz a pesquisa sobre a história dessa família, viaja para a cidade, e aí ela começa a rastrear a quienes foram os filhos dela. Que aí ela vai descobrir que essas pessoas eram os filhos, só que aí já estão com 80 e poucos anos, quase que 90 anos, mas ela consegue juntar eles pesquisando, porque o que acontece? Depois do momento que na época que ela era mãe deles, e que ela dessomou, eles pequeninos ficaram totalmente desamparados e aí foram afastados um do outro, os irmãos. Aí ela tem que cumprir nesta próxima existência a missão de juntar eles, de juntar os irmãos. E eles reconhecem ela como mãe. Interessante. Eu acho, se não me engano, eu acho que eu já vi esse filme. Agora, não sei se você já reparou, né? A mesma atriz desse filme, né? Hijos de Ayer, que é a Jane... Cadê aqui? Como é que é o nome dela? Jane Seymour, né? Ela também é a protagonista do Em Algum Lugar do Passado. Ah, é verdade. É verdade. Então, ela está sincronicamente aqui, com uma sincronicidade, ela tá aparecendo nos 2 filmes, né? E esse Voltar a Morrer? Voltar a Morrer é a história de uma família que ela é assassinada. É uma pianista muito importante da época e ela é assassinada. Nos anos 40 aproximadamente acontece esse assassinato. Aí, logo na história do filme, aparece a reencarnação, vamos dizer assim, a ressoma dela, a versão atual da consciência, e ela tem imagens, sonhos que ela pensa que são pesadelos, relacionados com assassinato, com tesouras, com sangue. E realmente é algo patológico, prejudica muito a vida intrafísica dela, e com a ajuda de um detetive, ela começa a pesquisar. Aí o que acontece na realidade, depois do filme, é que ela descobre que na realidade ela era ele, e quem é o psicoterapeuta dela era o filho da empregada que foi quem matou ela. Então, ela recompõe todo o grupo karma, identificando quem que foi a vítima, quem que foi o algoz, e aí retomando novamente o parceiro, porque eles voltam a ser parceiros nessa existência, mas tem que passar por todo esse processo de esclarecimento e de identificar qual que foi a função de cada um naquela existência, porque na realidade foi um crime que ficou sem resolver. Ah, certo. Interessante. Por isso chama Voltar a Morrer, né? Isso.
Deixa eu te perguntar uma questão aqui também, Cecília. Na página 64, no seu polinômio, me chamou a atenção esse polinômio mnemônico, assim, bem interessante esse polinomiologia, na página 64. Achei interessante esse polinômio mnemônico que você menciona aqui. Recordar, analisar, compreender, esclarecer e recompor. Isso. Você pode aprofundar um pouco, assim, como que você pensou nessa sequência? Claro, ela tem bastante lógica, acho que é isso mesmo. Não sei se você pode dar mais algumas dicas para as pessoas na utilização desse polinômio com o tema do seu verbete. Bem, a questão era aquela que eu falei no início, não é? É a retrocognição para quê? Ou seja, avaliar por que eu tenho essa facilidade da retrocognição, de lembrar, não somente das minhas existências, sino de outras pessoas, que, pelo geral, são pessoas com quem tenho vínculo nesta existência. Comigo não acontece, como no caso do filme, de ter retrocognição com pessoas que eu não conheço. São todas pessoas que eu conheço nesta existência. E que, de algum modo ou outro, eu tenho algum tipo de vínculo, mais próximo, menos próximo, enfim. Então, o primeiro, na lembrança, nessa retrocognição, é avaliar, registrar toda a retrocognição, analisar. Geralmente, quando se trata da participação de outras pessoas, aí eu comento, explico, compartilho a retrocognição para verificar, para ver se a pessoa realmente tem algum tipo de afinidade com essa informação e se confirma. Então, e a partir daí, compreender quais foram os fatos do passado e por que tem repercussão no presente. Ou seja, poder fazer essa ligação. Porque se você teve aquela problemática no passado, está repercutindo no presente. Com certeza. E a partir daí que você compreende essa interação, aí esclarece tanto o outro, como esclarece a você mesmo, e aí pode começar a ter essa capacidade de recompor. Implica muito análise, na realidade, implica discriminar muito os fatos, tem muito detalhe para trabalhar com cada... Eu acho que atuar, eu acho que nessa questão da análise, né, não sei se você concorda comigo, ter esse atributo também da ponderação, né, a pessoa ponderar bem, ela refletir, ela sopesar, né, enfim, fazer, principalmente quando envolvem outras pessoas, né, a gente tem que ter bastante critério, não é isso? Para poder lidar com esses dados, até saber o que fazer justamente com esses dados. Quando é nossa retrocognição, aí tudo bem, nós estamos lidando conosco mesmo. Quando envolve outras, né, envolve terceiros, essa condição dessa análise mais ponderada, até certo ponto mais comedida, né, a aplicação daqueles princípios cosmoéticos, na dúvida abstenha-se, né, eu acho que vale a pena. É isso? Você usa disso? Sim. Geralmente, de entrada, eu não compartilho a retrocognição completa. Somente alguma dica da época, como para a pessoa se situar, do local, com muito cuidado, com muito cuidado, critério, né? para ver também qual que é a repercussão na outra pessoa. Porque se eu vejo que o outro não está aberto a receber essas informações, então aí eu já não continuo com esse processo. O que eu faço é trazer para mim. Bem, fui eu que tive a retrocognição, então, bora ver que informação está me aportando a mim como consciência. O que eu posso fazer, sem envolver o outro. Sim. Se depois a outra pessoa realmente ela quer e gosta, para suas informações, para seu enriquecimento pessoal, ter maiores informações da retrocognição, aí eu passo o registro completo. Mas, geralmente, eu faço isso em 2 instâncias. E ainda assim, às vezes tem informações que eu não passo. Porque eu sei que não vão adiantar. Que determinada informação não vai resolver nada. Então, eu passo aquelas informações que realmente podem acrescentar a outra pessoa e resolver alguma pendência ou alguma situação vincular nesta existência. Tem uma pergunta? Aqui na página
63, primeira e segunda linhas. Tá ligado seu microfone? Tá ligado? Então, ótimo. Alô? Na página 63, primeira e segunda linhas, a compreensão do motivo do local da última dessoma. Se podia dar uma geral, por favor? Bem, no meu caso, eu tive a retro, eu conheço qual foi a minha última existência, a minha última ressoma, que foi na Alemanha nazi, em campo de concentração. Eu teria uns 10 anos aproximadamente, e aí eu lembrei bem de toda aquela situação e de toda aquela existência, na realidade da existência completa e do grupo que estava me acompanhando nessa existência. Que acontece? Em muitas existências, eu fui militar, eu tenho um passado militar importante ao longo das diferentes épocas. Então, na minha análise, eu não sei se ainda eu tenho que tirar mais informação, porque a gente nunca termina de analisar totalmente. Na minha análise, ter participado, ter estado no campo de concentração, foi vivenciar, de algum modo, aquilo que eu fiz, vivenciar outros. Então, estava numa condição mais de vítima. De vítima, tinha que ser de vítima, porque é um modo de você também ter maior capacidade assistencial. Você, se não tem vivências, não digo com tudo, logicamente, mas quantas mais vivências você tem com relação às situações das vítimas, você tem melhores ferramentas para auxiliar. E eu tinha que aprender isso. Pelo menos então, em minha análise. Então, dentro ali da hipótese, né, do curso Grupo Kármico, essa sua, digamos assim, retrovida, né, do qual você lembra, no campo de concentração, você estaria lá naquela posição da vitimização, né? Você já tinha saído da interprisão e estava caminhando, seria uma experiência, pelo menos um exemplo, né, de uma retrovida em que você está ali no papel, né, naquele estágio ali da vitimização. Isso, né? Certamente. Mas ainda eu dessomei como criança, e eu penso que essa é a compreensão do local até este momento. De repente, em algum momento, eu tenha mais informações, mas neste momento eu penso isso. Então, ali o fato de você, porque você falou o motivo do local, né? Então, o motivo de você ter dessomado ali naquele contexto, isso te ajudou a compreender justamente esse ciclo mais holobiográfico, assim, voltado para a condição da hipótese ali do ciclo Grupo Kármico. A compreender esse círculo e ainda não cometer os mesmos erros, de voltar no exército, no militarismo. Trabalhar o teu temperamento mais belicista. Sim, exatamente. Aí você coordena o Colégio Visível da Serenologia, né? Isso. Não é por casualidade. Em cima disso, você lembra do local, o cenário ali todo? Lembro. Da dessoma, tudo. Lembro do campo de concentração concretamente, eu lembro da pessoa com quem que eu estava nesse momento, que inclusive é da CCCI. Eu lembro de toda a cena, sim. Bem? Obrigado. Que a Marilene está só um minutinho. Vamos lá, Marilene. Você pode falar um pouco mais ali na quinta linha da parapatologia, na página 63, logo no começo, a ajuda providencial interassistencial dos amparadores extrafísicos na amarração das pontas holobiográficas. Bem, é um pouco isso que a gente está falando com o ciclo da holobiografias. Porque tem que compreender o ciclo da seriexis, como que vem cada vida de forma consecutiva, como que ela está amarrada uma com a outra, sobre aquelas ações que você vai repetindo, os momentos que você é vítima, que você é algoz, tudo tem relação. Concatenamento de vidas, mas como é seriexis, tem relação uma com a outra. Mas isso que a gente às vezes não compreende.
Neste caso, eu compreendi esta situação de campo de concentração devido a compreender qual que foi meu passado prévio a isso. Então, aí realmente tem que estar muito amparado, porque são situações de muita agressão, de muita violência, são muito fortes. Então, realmente o amparo é necessário. E ele ajuda você a ter essa visão mais mental somática. Porque senão você entra naquela emocionalidade com relação a todo o contexto e não consegue compreender, não consegue analisar. E aí o amparador é quem ajuda, quem começa a que você tenha aquela cosmovisão para poder analisar de forma mental somática e compreender qual que é a relação de uma existência com as outras que você vem tendo. Oi? A página 63, a efeitologia. O efeito halo das retrocognições, os efeitos das euforex refletindo na vigília física ordinária. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O efeito halo são as repercussões. Está se referindo, sabes aquela ideia de círculos concêntricos, quando você joga uma pedra na água e os círculos começam a se expandir? Na retrocognição é algo similar. Então, você acessa uma retrocognição e está acessando informações de muitas pessoas, tanto com SINS como com CIEX. E aí aumenta a sua capacidade assistencial e a capacidade de compreensão. Portanto, essa retrocognição vai promover um efeito amplificador na questão do esclarecimento e da assistencialidade, tanto seja intrafísico como extrafísico, porque as consciências patológicas que estão envolvidas naquela situação também estão participando daquele processo de assistência. Toda retrocognição tem amparo, e o amparo justamente ele favorece esse processo, porque por algum motivo você está acessando essa informação. Essa que é a ideia do efeito halo, sabe? É amplificador no processo do esclarecimento. E você falou também? Da euforex, refletindo na vigília física. Porque assim, realmente, quando você acessa uma informação importante, quando a retrocognição já é mais completa, maior, há um efeito de euforex, de banhos de energia, há uma questão confirmatória bastante significativa. E aí você não tem que ficar envolvido nisso, tem que parar, trabalhar muito a análise e não permitir que esse euforex atrapalhe a sua compreensão mental somática da situação. Entende? Entendo. E tu fazes assim alguma, para quando tem essa euforex, você utiliza de algumas técnicas? Como é que você consegue diminuir essa euforex e conseguir fazer essa análise, analisar, racionalizar isso aí? Olha, o primeiro é escrever. O primeiro que eu faço é pegar um papel, de qualquer jeito, e eu começar a escrever e a registrar toda a informação. Porque uma questão que me preocupa quando eu tenho uma informação deste tipo é não lembrar depois ou confundir os fatos. Que a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ser muito objetivo nos fatos. Então, o primeiro é escrever. Aí eu escrevo tudo e uma vez que está tudo escrito, eu já posso descansar, sabe? Aí trabalho muito ver e recém ali é quando eu vou começar a analisar. Mas eu preciso primeiro ter tudo registrado. Porque esses efeitos da euforex, essa euforia é uma euforia extrafísica. É euforia né? extrafísica, Tá. certamente. É uma euforia extrafísica do retrocognitor. Isso mesmo. Tá. E uma vez ele estando projetado, é isso? Ele entra em euforia? Sim, na realidade a euforex é uma repercussão, é um resultado da retrocognição, no meu caso. Começa no extrafísico, quando eu tenho maior... Exatamente. É tipo uma comprovação de que você teve aquela retrocognição. Isso, entende? Mas ela acontece quando já está finalizando a retrocognição. Aí quando eu tenho a noção de toda a informação que ficou clara para mim, aí nesse momento que eu
não é sempre, mas quando acontece, acontece desse jeito. Então, é o momento de passar da descoincidência para a coincidência dos veículos. É essa transição, que aí eu tenho maior lucidez da responsabilidade das informações que foram esclarecidas para mim. Então, por esse motivo que eu preciso registrar imediatamente. Só um minutinho, tem uma filhinha. Tá bom? Passa a palavra. Alô. Eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, quais são os principais fatores que levam uma pessoa a, nessa vida, não ter tantas repercussões negativas de uma vivência anterior. Por exemplo, você que relata, né, que rememorou a vida no campo de concentração. Em tese, a gente poderia pensar que essa vida poderia ter deixado em você profundas cicatrizes, né, profundos traumas, né? Então, o que faz com que as vivências negativas de uma vida anterior repercutam mais ou menos na vida atual? Na verdade, é isso. Sim, eu vou tentar responder, tá? Eu vou tentar. Não sei se ficou claro também. Ficou. Fiquei um pouco enrolado. Só que assim, não é tão consciente e preparada a questão, essa que é a situação. Eu tenho um parapsiquismo assim importante já desde criança. De criança era muito estrambelhado, era uma coisa assim que eu não entendia o que acontecia. Mas essa questão de estar em conexão com a multidimensionalidade, para mim sempre foi natural, entende? Ver concierge, ouvir vozes, ouvir ruídos, o contato com o amparador, para mim é algo natural. Logicamente, a partir do domínio das bioenergias, do conhecimento da conscienciologia, a gente já tem outro trabalho com toda essa informação. Mas eu nunca fui uma criança de me assustar com concierge, entende? Assim, e concierge realmente bem deformadas, bem feinhas mesmo. Então, eu penso assim que houve um preparo extrafísico já desde o intermissivo ou promovido pelas outras existências, porque eu já sei que tive outras existências mexendo com parapsiquismo, várias. Penso que é isso que fortaleceu o fato de que eu possa enfrentar determinadas situações, porque essa é uma, mas tem várias situações assim, bem pesadas mesmo, inclusive vendo repercussões de bomba atômica, entende? Coisas difíceis. Mas procurar analisar tudo. E um fato que eu penso que ajuda, é que na minha, assim, profissionalmente e no meu estudo periódico, eu trabalho estudando memória. Eu estudo memória e eu trabalho com crianças com necessidades especiais. Então, isso permite que eu tenha acesso a muita informação de muitos níveis e bem diferentes, porque com crianças com necessidades especiais você vê muita coisa, entende? E é tanto intrafísico como extrafísico, está? Pelas situações sociais, enfim, muita coisa muito complicada. Então, eu penso que tudo isso me fortalece para eu poder enfrentar de uma maneira mais analítica todas as situações. Essa questão dessa vivência que você rememorou a vida anterior, né? Antes de você ter acesso a essa informação, você tinha interesse por esse assunto? Tinha, por exemplo, vontade de estudar sobre a Segunda Guerra, ou sobre campo de concentração? Ou já tinha pistas sobre isso ou não? Olha, é o seguinte, não, eu não tinha pistas, não tinha nenhuma noção, mas eu sou descendente de alemães. E, além disso, a minha hipótese é que eu ressomei na mesma família. Porque, no caso, foi meu bisavô que veio da Alemanha, fugindo da guerra, e era a mesma cidade com que eu tive a retrocognição. Eu vi a casa, eu procurei imagens de casas típicas da região, e é aquilo que eu vi. Então, é uma hipótese. Ou seja, eu tenho tudo assim, bastante como hipótese. Mas eu penso que essa afinidade de ainda manter essa ligação com
com as energias e com o país, pode ter facilitado. Também penso que foi uma maneira de compreender o meu passado militar, que tem relação com isso. Eu não vejo que seja isolada uma coisa da outra. Eu precisava compreender essa situação também. Porque uma hipótese para a gente ajudar a responder essa sua pergunta aí, Ricardo, não sei se você concorda, Cecília, é que no caso, pelo menos pelo que ela contou, pelo que eu pude entender, ela estava numa condição mais de vítima não calvada. E ela dessomou muito jovem, né, criança ainda. Então, assim, acho que isso, do ponto de vista... Pegando esse episódio específico dessa vida específica, né, que ela contou aqui em termos de retrocognição. Um pouco tempo, né, para ter vincado, talvez. E como ela estava na condição de vítima não cavada, né, você foi vítima, né, dos nazistas, né? Então, acho que não ficou tanto trauma, né? Talvez não tenha ficado tanto trauma em função disso. É uma possibilidade. Né? Vamos lá, Fábio. Kira, parabéns aí pelo verbete. Eu queria que você falasse um pouco aqui na parafatologia, na terceira linha, da sua experiência com essa memória quádrupla interassistencial e depois da sua sinalética energética parapsíquica, de cunho retrocognitivo. Como é que isso se deu ou se dá com você? A memória quádrupla é o seguinte, é você conhecer pela retrocognição o que a outra pessoa foi e o que ela é. E o que você foi no passado e o que você é. Na realidade, você tem aí 4 informações sobre os vínculos com essas pessoas. E você acessa isso no mesmo instante. No instante que você tem aquele flash, aquela retrocognição, você tem essa compreensão. E junto com isso, vem a compreensão de quais que foram as situações do passado e quais que são as situações do presente. Então, essa que é a ideia de memória quádrupla. Tem um capítulo, né, no Tratado Projeciologia que fala só sobre memória quádrupla. Isso mesmo. Né? Aí o professor Valdo até comenta nesse capítulo uma projeção que ele teve. Se não me engano, também tem alguma coisa a ver com a Alemanha, não me recordo. Não lembro. Mas que o professor Valdo estava projetado, né? E realmente, porque a memória quádrupla, como a Cecília comentou, são rememorações de fatos de 4 fontes diferentes, né? Por isso quádrupla, né? Então, o professor Valdo estava em um local, então ele encontrou com uma consciex e ele teve a memória daquela consciex, né? A informação da consciex, ou né? Naquela situação específica ali do local, qual que é a relação, né? da pessoa, né? O porquê daquela pessoa, qual que é a relação dele com a pessoa e qual que era a relação atual da pessoa com o contexto, alguma coisa assim. Então, tem um capítulo lá no Projeciologia que explica bem essa condição da memória quádrupla. Obrigada. E a outra questão é sinalética, que você falou, não é? Bem, algo que acontece comigo com relação ao momento das retrocognições, quando eu sei que pode acontecer uma retrocognição, é a aura projetiva. E é bem interessante porque acontece exatamente nos dias ou momentos que eu posso deixar aquilo que eu estou fazendo, deitar ou relaxar e me predispor a ter essa informação. Então, eu começo a ter essa aura projetiva e eu já sei que aí eu tenho informação para acessar. Isso acontece sempre. Agora, não é a única forma. Tem aqueles flashes, tem o acesso pelas posturas, pelas palavras, pode acontecer em qualquer momento. Mas nestes momentos de aura projetiva, são as retrocognições mais amplias, que têm a informação completa, praticamente de existência completa. Aí que eu posso ter maiores detalhes. E aí que você falou, você deixa o que você está fazendo e você deita, você relaxa, é isso? Isso, eu deixo imediatamente, quando eu começo a perceber e eu sinto a presença do amparo, aí eu deixo imediatamente tudo que eu estou fazendo e aí diretamente eu deito, relaxo e eu
dou abertura para as informações promovidas pelo amparador, porque nesse caso o amparador que promove esse acesso às retrocognições. E você chega a sair do corpo ou não? Assim, você se vê lucidamente fora do corpo? Em algumas situações sim, em outras simplesmente é uma descoincidência dos veículos que isso me permite, pela clarividência, poder ter acesso às informações. Não sempre implica a saída diretamente do corpo. Mas tem momentos que sim, que você vivencia, que está no local, que participa, que você olha ou assiste como se fosse um filme, mas você sabe que está ali e que faz parte de tudo aquilo. São diferentes situações. Bem? Na parafatologia, 8ª linha de baixo para cima, eu gostaria que você detalhasse a sua experiência com relação aos resgates interassistenciais extrafísicos das crianças vítimas do passado retrocognitivo, né, o processo, com qual frequência que acontece, você pode comentar? Ok. É o seguinte, tem relação, estes resgates têm relação com o ponto anterior acima, que é o pronto-socorro extrafísico. Está justo por cima dele. É o seguinte, faz um tempo que eu comecei a perceber que durante as projeções eu fazia resgate de crianças na baratrosfera. Mas crianças assim, eu tinha que me enmascarar praticamente estar na presença da criança com outra morfologia, sabes? Assim, por exemplo, de palhaço, às vezes Homem-Aranha, já aconteceu, Peter Pan, enfim. Diferentes situações que são atratoras para a criança, porque a criança, para você resgatar, ela tem que confiar em você. Entende? Criança, mas também qualquer outras consciências, né? Porque sim. Fiquei pensando, a criança... Tem que criar um rapport, né? Você tem que criar um rapport com o assistido. Mas ela está em forma de criança, isso, né? A consciência, que a consciência, ela está em forma de criança por falta de lucidez, não é isso, extrafísico? Só que neste caso acontece sempre reiterativo, entende? Essa questão da criança. Não é consciência adulta, é consciência criança. Por isso que eu fiz esta observação. E aí a forma de chegar a ela é que ela confie com algum elemento da sua imaginação. E não é algo que eu domino, entende? Não sou eu que digo, bem, eu vou me transfigurar em palhaço ou em Homem-Aranha para que ela confie. Não, acontece, entende? E tem um amparo de lado. Agora, o momento que eu consigo que a criança possa esticar a paramão e ela ficar comigo, aí terminou a minha função. Aí é o amparador que se encarrega de encaminhar a criança. A minha função é somente esse resgate, que a criança confie em mim, e aí depois, posteriormente, é o amparador que se encarrega. Encaminha para pronto-socorro extrafísico que você comenta aqui? Muitas vezes sim, muitas vezes. Eu não vou dizer que é sempre, porque tem uma instância no meio que eu não tenho lucidez. Sim. Ou seja, eu resgato a criança. Até ali é minha função no resgate. Certo. Entende? O amparador encaminha. Tem crianças que eu recebo nesse pronto-socorro. Paralelamente a isto, começou a ficar instalado na minha TENEPS um para-pronto-socorro de crianças. Isso foi periódico, assim, progressivo, não foi de um momento a outro. Foi progressivo e quando eu percebi, na minha TENEPS sempre tinha. Agora eu queria entender melhor, crianças, consciências crianças, porque elas dessomaram quando eram ainda crianças e mantiveram nessa condição no extrafísico? Assim, como que acontece isso? Porque não existe a consciência criança, existe a consciência, tá certo? Mas ela está na baratrosfera. Isso, mas estão ali, como você mesmo falou, né? Com a aparência de criança em função do nível de lucidez delas. Okay, exatamente. Né? É na baratrosfera, então ela está sem lucidez, tanto que tem que existir um disfarce, uma transfiguração para que ela confie, entende? Agora,
espontânea daquela consciência estar naquela aparência de criança. Exatamente. Agora, o seu trabalho com crianças especiais, você acha que tem provavelmente tem, né? Algum vínculo. Tem. Você disse que você trabalha faz muito tempo que você trabalha com crianças especiais? Com crianças especiais eu trabalho desde faz 6 anos aproximadamente. Sim, eu acredito que tem. Inclusive eu tenho conversado isso com professores aqui, porque conforma como uma espécie de ciclo, entende? Tem o resgate, depois do resgate tem o trabalho no para pronto-socorro infantil, porque até ali elas continuam ainda com o aspecto de criança, com a morfologia de criança, até o momento do para pronto-socorro, entende? Agora, tem algumas que não sou eu que trago, é o amparador que traz, está no para pronto-socorro e depois troca. Eu também não sei quando troca, entende? Às vezes tem determinadas consciências, às vezes tem outras. Isso que é o amparador que faz. Aí a minha função é simplesmente atender esse para pronto-socorro. E depois, na vida intrafísica, aí eu também trabalho com crianças com necessidades especiais, que tem muito a ver, porque eu penso que uma espécie de fechamento de ciclo, de recomposição, entende? De assistência, de continuar na vida intrafísica, assistindo as crianças que eu já assisti no extrafísico. Então, conforma um ciclo. Você identifica, né? Isso. Gente, Cecília, você me dá licença um pouquinho? Eu vou lhe dar um aviso aqui importante, tudo bem? A gente continua com as perguntas daqui a pouco. Olha, é um aviso bem importante do programa Amigos da Enciclopédia. A equipe do programa Amigos da Enciclopédia manifesta publicamente a preocupação com a sensível redução dos números de associados nos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar a assinatura. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas do Holociclo, Holoteca, Tertuliário e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Lembramos que o programa Amigos da Enciclopédia é suprainstitucional, ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus do CAEC. Solicitamos o apoio dos voluntários cujas assinaturas venceram nos últimos meses, para que façam a renovação, e também aqueles que puderem ingressar no programa que façam a adesão. O valor é R$ 70 por mês e o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisas avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados da enciclopédia. Quem agradece a compreensão e o apoio é o Fernando Barbaresco, que está à frente do programa Amigos da Enciclopédia. Então, pessoal, a gente reitera aqui o pedido, a solicitação, né, da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, aqueles que ainda não são associados e tenham justamente interesse em ajudar no suporte dessas atividades do Holociclo, Holoteca, Tertuliário e a produção da enciclopédia. Você sabe que todas as atividades são oferecidas gratuitamente. É em função desse programa do Amigos da Enciclopédia, né, boa parte dos recursos que vem desse programa Amigos da Enciclopédia, que é possível nós estarmos aqui hoje, com essa estrutura, ar-condicionado, transmissão online, verbetes para todos, né? Enfim, e além da disponibilidade do acervo todo do Holociclo, o acervo todo da Holoteca, que é, enfim, né, dedicado ao público e aberto ao público em geral. Então, para quem ainda não é associado e quiser contribuir para a sustentação desses megaprojetos, a gente reitera o convite. E aqueles que já foram associados e ainda não tiveram oportunidade de renovar as suas assinaturas, também a gente reitera aqui o convite para que vocês renovem as assinaturas do programa Amigos da Enciclopédia para nos ajudar a dar continuidade a esse trabalho. Lembrando que amanhã o tema do Círculo Mental Somático é Redutores do Autodiscernimento, com a participação da equipe da OIC e da Conscius, e muito convergente com o seu tema. Cecília, não sei se você vem fazer justamente, né, esse curso. Amanhã também começa um curso inédito da Conscius, Lucidez Retrocognitiva,
consecutivos é justamente a IC que trata do estudo da seriexologia, né, e das pesquisas holobiográficas, estuda o fenômeno com mais profundidade das retrocognições e de outros fenômenos relacionados a esse. E amanhã esse curso, que é amanhã e domingo, Lucidez Retrocognitiva, que tem como objetivo investigar os arquivos da holomemória. Tá? Então, quem já deve ter vagas ainda, quem tiver interesse em fazer o curso, está aí no veio do seu tema, certo? Quem estava, Arlindo? Essa questão aí do campo de concentração, me veio uma pergunta, o seguinte: em campo de concentração nazista, lá nós tínhamos, por exemplo, a oposição ao regime, nós tínhamos ciganos, judeus, nós tínhamos prisioneiros de guerra. Você se lembra por que motivo você estava no campo? Judeu. Eu era judeu. Era toda a família. Tá bom, obrigado. Parabéns pelo verbete. Em parafatologia, na página 63, eu acho que é a 7ª linha de cima para baixo. As palavras atractoras da retrocognição interassistencial. Que poderia ampliar um pouco mais? Depois eu tenho mais uma pergunta, por favor. As palavras é o seguinte: acontece na vigília física ordinária preferentemente. Quando você está conversando com alguma pessoa e tem alguma palavra que fica como um eco na sua cabeça, sabe? Fica zumbando na cabeça, e essa palavra starteia, desencadeia rapidamente um flash retrocognitivo. Você escutou antes, você conhece essa palavra, é uma palavra que é típica daquela pessoa, que você ouviu noutra época, mas tudo isso no mesmo instante. E a palavra, na realidade, que faz esse startear, esse início da retrocognição, só que é muito rápido. Vigília física, é isso? Nesse momento, sim. Mas são flashes. Aí, na vigília física, no caso, são flashes. É coisa muito rápida que me prepara para depois ter maiores informações. Então, você faz anotações daí dessas palavras, quando surge? Não, isso, nesse momento não. Nesse momento eu deixo, porque eu sei que depois terá informação maior. Sim. Em seguida, não sei se você falou, a sinalética energética para a psique de cunho retrocognitivo interassencial. Acho que você falou um pouco assim, né? Sim, no meu caso, eu falei da aura projetiva, que geralmente quando acontece é porque eu vou acessar alguma retrocognição assim, com informações bastante importantes. Aí eu começo a perceber que é o momento de deixar o espaço para o amparador, e eu me predisponho para que o amparador faça o seu trabalho e estimule o desencadeamento da retrocognição. Sim. Só para fechar, ali mesmo para a patologia, de cima para baixo, na 3ª linha, você fala sincronicidades enquanto sinalética de informação a respeito do próprio passado e de outras consciências. Às vezes, essas questões que você pensa que são casualidades, mas que não são, não é? Você pode pensar, por exemplo, no nome, no sobrenome, aparece algum livro na sua mão, entende? Que se apareceu na sua mão e você sente que alguma coisa tem ali, é melhor ler. Entende? Informações assim que às vezes você não pensa que possam ter alguma repercussão, mas que na realidade tem. Só que você vai analisar ou perceber posteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui, simplesinho. Quando eu morava em Manaus, há uns 10 anos para trás, meu pai envia para mim um livro. Nesse momento, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, sabe? Um livro sobre dislexia. E ele falou, olha, eu acho que é para você, que é interessante para você. Eu nunca li, porque realmente não tinha nada a ver com o que era importante para mim nesse momento. Porém,
Este ano, no início do ano, pedem para mim, onde eu trabalho, no Ministério de Educação, que a gente desenvolva um trabalho sobre dislexia. E esse livro é fundamental para esse trabalho. Entende? Então, a gente às vezes não percebe no momento que as coisas não são casuais, que tem alguma sincronicidade com a sua tarefa. Certo. São assim, essas crianças que você, né, que você relata ali, que tu vê, faz essa assistência, qual é a idade assim que tu, até que idade elas vão, que tu coloca? Não, olha, as consciências assim se manifestam com diferentes idades, mas não passa dos 12, 13 anos. É tudo para baixo, tudo para baixo. Aparece desde bebecinho e em muitas situações, sabe, situações assim que são bem patológicas mesmo, muito difícil. Teve um caso de uma situação que eu não sabia que era criança, não é? Mas era uma consciência totalmente deformada, realmente monstruosa. Assim, sabes, aqueles monstros que as crianças têm medo, bem, assim, muito deformada. E o que eu comecei a fazer é exteriorizar energia, porque eu não sabia o que ela queria, entende? Nem também não sabia como ajudar, como assistir. Então, o primeiro que eu fiz é exteriorizar energia. Eu comecei a exteriorizar energia bastante, porque não estava fácil, e era uma criancinha, era uma consciência criancinha, mas que ela estava tão assustada, tão medrosa, que ela usava esse mecanismo de defesa. Eu acho que não lucidamente, lógico, não é? Mas era uma criancinha que estava bem, assim, muito medrosa. Tudo bem? Professora Maria Cecília, poderia comentar sobre a retrocognição interassistencial no âmbito do duplismo? Bem, a condição ali é identificar qual que foi o relacionamento no passado, qual que são as dívidas, as pendências, vamos dizer, do passado, para que não se repitam e poder resolver nesta existência. Porque quando você tem acesso a uma retrocognição com a sua dupla, com o seu parceiro, é porque ainda tem coisa para resolver ali. Ou seja, tem ou uma tarefa que ficou pendente, ou alguma questão tem, alguma tarefa importante tem. Então, por exemplo, aconteceu comigo, com o último parceiro que eu tive, que ele foi parceiro meu na Roma antiga. Então, aí eu identifiquei quais que eram as condutas daquela época, quais eram as situações que a gente enfrentava naquela época, e eu via que muita coisa estava se repetindo em outro nível, mas condutas estavam se repetindo. Então, aí, de que modo que eu podia ajudar ou que eu podia assistir a essa pessoa para poder resolver aquelas condutas? Então, tem uma função interassistencial, principalmente. E pode ter também, Cecília, não sei se você já teve essa experiência, de ter uma função interassistencial que é já do padrão da própria dupla evolutiva, né? Não só intradupla, né, mas para extra, né? Sim, para com a tarefa assistencial maior. Com a tarefa assistencial maior, né? Que a dupla evolutiva tem isso mesmo. Tem essa função, né? E às vezes essas lembranças, né, de vidas passadas ou de retrovidas ajudam até os componentes da dupla a identificarem os pontos de, digamos, de afinidade, né? E reforçar esses pontos de afinidade que já existem. Quer dizer, se a pessoa lembra que eles já estiveram juntos durante outras vidas e o saldo, digamos assim, nessas existências conjuntas pretéritas também foi positivo, né? A gente pode colocar dessa maneira. Isso é mais um incentivo, ou mais né, traz mais responsabilidade, é claro, mas acho que é mais um fundamento para que aquele casal, na condição de aplicação da técnica da dupla evolutiva, possa produzir mais, né, possa gerar mais assistência, estando eles juntos ali, para né, mais assistência para um número maior de pessoas. Né.
Pode ter esse efeito também, Não, né? Esse com efeito certeza. de reforçar os laços de afinidade. É potencializador. Potencializador. Não é, inclusive, tem situações de que já começaram a fazer tarefas assistenciais no passado e tem que dar continuidade e amplificar essas tarefas assistenciais. Aí vai depender da informação, da retrocognição, porque quando existe uma retrocognição, há uma informação que o amparador está tentando passar para você e chamar a atenção. Olha, presta atenção sobre isto aqui, que neste momento é importante. É importante. Então, avaliar qual que é essa informação. Tanto seja de potencializar para o lado assistencial ou de resolver questões que quedaram pendentes. Bom. Agora, em paradoxologia, Cecília, na página 64, na segunda linha. O Teletertuliano pede para você falar sobre esse paradoxo da heteropesquisa poder gerar a autorretrocognição. Bem, eu tenho, assim, por característica minha, estudar história. Eu gosto da história, sempre gostei. Especialmente dos impérios, não, clássicos da época do Egito, do auge do Egito. Inclusive de criança eu falava que eu já tinha vivido no Egito. Isso para mim era um fato de criancinha. Mas o estudo, a pesquisa de épocas, personalidades que chama atenção para a gente, mesmo aunque você não tenha nenhuma informação que você esteve naquela época, mas você tem uma atração por alguma personalidade da história, tem uma atração por alguma época da história ou algum lugar. Então, é importante aprofundar a pesquisa desde ali. A evocação, o estímulo dos pensenes sobre essa pesquisa que você está fazendo, pode promover a retrocognição, porque é um processo de evocação constante, de saturação mental, no sentido positivo, lógico. Mas essa ideia de ir por outro lado, pela pesquisa, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho noção, eu não sei o que eu fui, eu não sei, não tenho ideia. Bem, começar por aquilo que a gente gosta. Começar pelo tipo de livros que a gente lê, começar pelo tipo de música que a gente escuta, pelo tipo de roupa que a gente veste. Ou seja, tudo isso é informação para a gente sobre o nosso passado. Então, não tem que estar no extrafísico, está na nossa cara, no dia a dia. Essa questão do estudo da história é muito importante, né? Eu me lembro sempre do professor Valdo ressaltando a relevância do estudo da história, né? Primeiro, para que a gente possa justamente ter esse nível de rapport, ter esse nível de evocação e com isso, às vezes, começar a deslindar, né? A puxar assim, o fio da meada das nossas retrovidas, das nossas retrocognições. E eu vi que você colocou aqui em laboratoriologia o laboratório conscienciológico acoplamentário, né? E muitas vezes nos cursos do acoplamentário surgem ali clarividências ou fenômenos que também são boas dicas sob o ponto de vista de heteropesquisas, que a gente começa fazendo uma heteropesquisa que pode levar à retrocognição. Você já teve alguma experiência nesse sentido no acoplamentário? Bem, em todos os acoplamentários que eu participei, sempre tem alguma informação, sempre aparece. Nesse caso, para mim, é mais fácil acessar sobre as heterovivências, ou seja, as vivências dos outros. Ficam mais perceptíveis. Mas tem tido... Eu mesma, no acoplamentário sobre as minhas existências, eu não tive. Sim, eu tive informação de outras pessoas que acessaram sobre as minhas existências. Mas tudo isso vale, porque também, relacionando com o estudo da história, se você não tem informações sobre épocas, sobre lugares, sobre personalidades, sobre biografias, o amparador não tem como facilitar que você tenha acesso
a dados importantes, porque você não tem sinapses, não tem conhecimentos prévios onde ancorar essas informações novas. Porque às vezes é somente reforçar informações que você já traz do passado. Mas tem vezes que você precisa ter alguma mínima noção de informação para poder ancorar essas retrocognições. Porque se você não tiver noção de história, não vai poder identificar épocas ou lugares ou vestimentas típicas. Tem algumas referências na cronologia, né? Exatamente. Uhum. Agora, nisso que você está falando, eu queria pegar carona nisso que você está falando aí, Cecília, e aqui na neossinapsologia, na página 63, você coloca as neossinapses necessárias ao pleno entendimento das retrocognições. E aí você chama atenção para a especialidade da lucidologia, né? Como que é a sua experiência na formação dessas novas sinapses, para que esse entendimento das retrocognições seja o mais pleno possível, né? Claro. Bem, aí eu vou me remitir à conscienciologia no geral. Como eu falei, assim, eu sempre tive essas experiências parapsíquicas sem compreender e com muita informação misturada. Porque no começo, quando você... No meu caso, tá? Que eu tinha todas essas experiências, eu não podia discriminar informação. Uma vez, uma aluna no INPC falou, mas como que você pode saber exatamente o que é aquela informação? Porque para mim aparece todo misturado e eu não consigo identificar. Então, um fator importante foi o processo meu na conscienciologia. Desde o estudo na conscienciologia, todo o trânsito, não é? Ou você estudar para ministrar aula, você estudar para ministrar palestra, começa a ter sinapses com o vocabulário, com a forma de ligar os conceitos e as palavras, organizar os pensamentos, organizar os pensenes. Porque uma questão fundamental é a organização mental somática. Então, se você não pode organizar mental somaticamente as suas ideias, vai ficar difícil organizar as informações de uma retrocognição. Então, primeiro, ver como que você organiza os pensamentos, os próprios pensenes, e partir para essa organização das informações que virão. E o fato de escrever facilita muito. É isso que eu ia te perguntar, qual técnicas que você pode dar de dica para otimizar essa organização que você está falando, né? Essa organização do pensamento, essa organização das memórias, né? Das retromemórias, como é que técnicas que você utiliza? A escrita? Tem alguma técnica específica da escrita que você utiliza? Olha, em princípio, quando eu tenho uma retrocognição, é escrever do jeito que está na minha cabeça, porque o que eu quero é poder plasmar por escrito a informação para não perder ela. Mas, se for necessário, às vezes, é importante sistematizar, categorizar. Então, você pode categorizar de acordo com as pessoas que você conhece no intrafísico, o que está relacionado, e o que está relacionado com você, particularmente. Discriminar a época, discriminar o lugar, ou seja, são todos passos que é imprescindível para você identificar a retrocognição no total, não é? Ver, bem, as roupas, então vamos estudar as roupas. Eu tenho o livro com os vestiários das diferentes épocas de história, então identificar as roupas das épocas. Identifico as roupas das épocas, aí você consegue colocar um ano aproximado, o local, depois de ali ver contextualizar qual que é a situação política, o contexto geopolítico daquela região, naquele momento. E aí você pode analisar bem onde que a minha retrocognição está inserida em todo aquele contexto. Então, essa ideia da cosmovisão, não é? De relacionar todos os fatos.
isso é o que a mim me ajuda para poder trabalhar. Há uma técnica que se chama constelações, que é realmente armar constelações, sabe? Você começar a colocar o item principal no meio e tirar setinhas para todos os lados com as informações que tem. E, posteriormente, categorizar essas informações. Isso ajuda. Mas o fato da organização é fundamental para poder ter lucidez e analisar de forma bem detalhada. Em fatologia, agora na página 62, Cecília, na 6ª linha de baixo para cima. A quebra dos travões do egocentrismo. Como pode ser realizada essa quebra? E aí a teletertuliana ela complementa. Já identifiquei que tive seriexes dentro da monarquia, e este é um dos trafares que tenho que mais me incomoda na vida atual. Acho que deve ser o egocentrismo, né? Está ligado à condição da pergunta dela. Do egocentrismo. Aqui, a ideia de quebra dos travões do egocentrismo, em primeira instância, eu coloquei com a seguinte ideia. Quando você tem uma retrocognição e você se percebe numa determinada época, praticando determinadas ações, primeiramente você vai ter que aceitar que você foi aquela consciência e que você esteve fazendo aquilo. Aí é você contra o espelho, é você com você mesmo. Tem que quebrar realmente esse egocentrismo, aceitar de que você foi aquilo e não enmascarar dizendo, não, mas é algo que eu imaginei, não fui eu, com certeza é uma alucinação, tem a ver com o último livro que eu li, sabes? Assim, desviar a atenção. Então, você quebra primeiro com autoenfrentamento. Dizer, bem, naquela época realmente eu fui aquela pessoa e eu estive fazendo aquilo. Trazer isso para a época atual. Então, que rasgos daquela época eu continuo manifestando? E traços? Traços. Obrigada. Eu continuo manifestando. Então, se eu continuo manifestando estes traços que também estavam naquela época, eu tenho que trabalhar com isto. Falamos do lado patológico de trafares. Aqui a questão está trabalhar sobre esses trafares, na reciclagem. E aí, falando em reciclagem e falando em monarquia, para a teletertuliana que ainda, se ela ainda não souber, no dia 19, 20 e 21 de fevereiro agora, de 2016, a 8ª edição do curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, com o tema Intelectuais nas Cortes. Então, o curso vai ser feito no Hotel Mabu Interlúdio e para mais informações, procurem aqui a recepção do CAEC, né? Então, já vamos indicando aí as possibilidades, as ferramentas de reciclagem de alguns traços, né, monárquicos. Vamos lá, Terezinha? Já te passo a palavra, tá? Cecília, na 62, na fatologia, 3ª linha de cima para baixo, a autoproex representando o exercício interassistencial complexo. Poderia ampliar essa? Bem, aqui tem relação com, particularmente comigo, com o meu trabalho no intrafísico, que é com as crianças com necessidades especiais. Porque eu tenho que entender que está dentro da minha proexis, o trabalho com essas crianças. Eu sei que é um trabalho que precisa de muita interassistencialidade, porque realmente você tem que ter muita paciência, muito afeto, muita tolerância, e não somente com as crianças, sino com os adultos que trabalham nesse contexto, que a gente não pode esquecer isso também. Então, é assumir a proexis e assumir a responsabilidade que a gente tem nesta prática, que realmente é muito complexa. Se a gente analisa, de acordo com a tarefa que nós fazemos na nossa vida intrafísica, é um exercício muito complexo, que envolve permanentemente o autoenfrentamento contra a FARE. Você sempre teve afinidade, sempre trabalhar com crianças nessa sempre. vida, nessa... Exato.
Eu até me recordo porque eu iniciei minha vida trabalhando com crianças também, né? Pediatria. Então, mas depois eu mudei de instituição e onde eu fui não tinha crianças. E eu levei um susto. E agora o que eu faço, né? Só que daí, como eu peguei a área de pronto-socorro, acabou que eu comecei a pegar todos os tipos de consciência, né? Desde a criança que chegava lá, né? Pequena até o adulto. E acabei que acostumei, né? No caso, trabalhar com outros tipos, né? Por isso eu queria te perguntar, ali você fala em sindromologia, a síndrome do estrangeiro. Você teve nessa vida, então? Sim, durante um longo tempo, até acessar a conscienciologia, porque na busca de conseguir compreender tudo o que estava acontecendo, aí a gente é buscador borboleta, não é? Vai vendo nas diferentes linhas onde que a gente encaixa e termina que não encaixa em nenhum lado. Até compreender a situação, que foi realmente quando comecei a estudar na conscienciologia. Mas é compreender o parapsiquismo, entende? O parapsiquismo é complexo, tanto na vida intrafísica, no dia a dia, no laboral, como quando você faz pesquisa, é complexo. Ok, Cecília, então também tem uma pergunta aqui na fatologia, na sequência, na segunda linha de baixo para cima, o desatamento de nós da interprisão grupocármica a partir da rememoração de vivências retrocognitivas. A minha pergunta é a seguinte, parece que tu já falou alguma coisa sobre um companheiro que tu teve aí, né? Eu acho que pode até ser o exemplo para cá. A partir do momento que tem essa rememoração das vivências retrocognitivas, como é que tu faz esse trabalho de desatamento de nó, de reconciliação? Como é que tu faz esse procedimento? E se puder dar um exemplo aí. Olha, primeiramente comigo mesma. Ou seja, implica eu compreender quais que foram as ações no passado, qual que foi a minha responsabilidade nessas ações do passado, analisar aquelas ações, analisar a minha conduta, ver a repercussão no presente e analisar que condutas daquele passado eu continuo mantendo. Primeiro começa comigo mesma. Depois eu começo a mudar o meu trato, o vínculo com a outra pessoa com que eu sentia dificuldade. Ou seja, parte de mim mesma, inicialmente. Quando você começa a mudar o relacionamento com a outra pessoa, aí desmancha. A situação começa a desmanchar, porque você compreende que é algo que a gente traz desde o passado, mas que não tem por que repetir nesta existência, que tem que recompor, tem que resolver. Como é que tu faz o teu procedimento, né? Qual é o teu procedimento além da compreensão? Para fazer esse desatamento de nós. Ou só tu vai compreender, vai dizer assim, ó, você está perdoado, está tudo certo. Como é que fica isso aí? Qual é o teu comportamento em relação a essa pessoa, de maneira que, além do tu te dar de conta que aconteceu, está havendo esse reencontro, como é que tu está tentando resolver isso? Como é que a pessoa consegue resolver isso aí? Olha, eu não sei como que a outra pessoa consegue resolver. Não estou falando a outra, mas eu digo, teu comportamento, meu comportamento, só o teu comportamento íntimo tu acha que já está fazendo o desatamento de nós, seria isso? Porque principalmente o desatamento tem que ser para mim, inicialmente. Ou seja, sou eu que estou vivenciando uma dificuldade. Às vezes a outra pessoa nem percebe que ela está envolvida naquilo tudo, entende? Então tem que ser comigo mesma, porque às vezes acontece, você tem um relacionamento com uma relação, um vínculo com uma pessoa, você não sabe porquê, mas não sente afinidade, você não quer trabalhar com aquela pessoa, você rejeita aquela pessoa, acontece uma coisa bastante desagradável. Então, quando você começa a compreender os fatos do passado que promoveram, que levam a que você nesta existência tenha esse tipo de vínculo, é você que vai desatar ou não.
é você que vai Cabe a comprar. você essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, porque o esclarecimento, a informação sou eu que tenho. Você, às vezes, não tem como passar essa informação para outra pessoa. Porque não tem que ser, entende, da conscienciologia. Eu estou falando de qualquer um. Se a pessoa não é da conscienciologia, você não tem como conversar com ela desta situação. O único que você pode mudar é a sua conduta com ela, tentando ser o mais assistencial possível. É o que eu posso fazer. Não, é que me trouxe a ideia, assim, nesse momento do desatamento de nó, ainda não seria a reconciliação, seria nesse sentido que eu estava levantando a hipótese, né? Que sim, do teu lado está tudo certo, mas ainda não houve reconciliação, que eu digo assim, a reconquista, realmente a convivialidade sadia. Mas é um desatamento de nó, é uma reconciliação, porque a outra pessoa não tem por que estar, como posso dizer, consciente absolutamente do que ela foi no passado, entende? Quando você tem um vínculo sadio com a outra pessoa, você tem um trabalho assistencial, a outra pessoa está bem com você a partir das suas mudanças, aí já não tem conflito. Então você realmente termina desmanchando toda a situação. Ok. Não, entende? É um crescendo, então. Perfeito, obrigado. É um crescendo, né? É um crescendo, exatamente. Uhum. E aqui na página 63 agora, na primeira linha da página 63, ainda da fatologia, Cecília, você fala os encontros de destino interassistenciais. Não sei se você tem algum exemplo, ou se você pode trazer alguma casuística, né? Ou até você falar um pouco sobre esses encontros de destino no contexto da retrocognição interassistencial. Bem, assim, eu tenho identificado algumas pessoas, poucas, mas que eu encontrei com elas nesta existência, que foi elas me orientaram em algum momento com alguma situação muito pontual e depois eu já não tive mais contato. Só que essa atuação dessa pessoa nesse momento foi essencial. Por exemplo, quando eu acessei a conscienciologia, foi através, em Manaus, através de um amigo, um veterinário, ele me levou para uma palestra. Ele me levou para a palestra e ele nunca mais apareceu na conscienciologia. Agora, para mim foi fundamental, porque mudou toda a minha vida, não é? Mudou, praticamente eu identificar ProExis, desencadeou toda a pesquisa que a gente faz. Então, são encontros do destino, porque são pontuais, são específicos, e essa pessoa tem uma atuação fundamental na sua existência. Você depois não procurou saber onde que ele estava? Eu sei onde que ele está, mas eu não vi mais, já não tive muito contato. Mas é uma pessoa que não quis se aproximar. Eu tentei voltar a levar ele para que participe de palestras, enfim, mas ele não quis. Ele teve essa atuação que foi fundamental. Foi pontual ali, Isso, foi pontual. Então, que na realidade foi me aproximar às informações do meu curso intermissivo. Foi fundamental para isso. Porque senão eu não teria acesso a outras informações. Cecília, você quer comentar, por favor, na ciclologia, página 63, o segundo ciclo, ciclo ressoma, vivência intrafísica, dessoma e vivência extrafísica. Bem, no contexto do seu verbete, tá? Do seu tema. Sim, é o seguinte, por exemplo, nesta existência, eu tive acesso à minha ressoma. Eu percebi, eu tive a projeção com o meu nascimento. E isso, para mim, foi muito forte. Exatamente o momento do nascimento. Não entendi. Como é que é isso? Você teve projeção, você teve a projeção no momento da sua ressoma? Na minha ressoma, que eu estava entrando no útero e que eu estava por nascer. Teve uma lembrança, você teve uma retrocognição desse momento? Foi desse momento pontual, foi esse momento pontual. Então, só que depois de ali, a informação foi somente essa.
o momento que eu, como consciência, me torno consciente. Entende? No momento do nascimento. Então, isso para mim foi esclarecedor para compreender que previamente a isso você tem todo um trabalho, tanto no curso intermissivo como quando você está próximo da sua futura mãe, que vai ressomar, que você vai ressomar, preparatório, entende? Para as afinizações energéticas e afinizações da sua proexis, que é fundamental. Para mim, termina fechando um ciclo, entende? Então, aí, o momento da ressoma é um momento lógico que a gente tem todas as experiências que possibilitam que você faça a sua reciclagem e promova a sua evolução, correto? Então, para mim foi fundamental, porque, de algum modo, eu compreendi que eu escolhi aquela mãe, entende? Que foi todo um trabalho prévio à ressoma, que tem continuidade. É você perceber esse ciclo, perceber essa continuidade. Entende? Então, para mim, isso foi fundamental. Então, nesse sentido que eu coloquei aqui. E saber que a gente vem, depois, obviamente, depois de toda a nossa experiência, tem novamente que avaliar os resultados. Você tem feito com essa lucidez que você está tendo, tem feito algum investimento específico, assim, prioritário para você otimizar esse ciclo, para você alavancar essa evolução? O que você tem feito assim? Olha, principalmente tentar conhecer mais este meu processo, porque desenvolver assim, o parapsiquismo de forma mais crítica para mim foi muito complexo. Entende? Crítico, de forma... Esse nível de parapsiquismo que você está tendo, de possibilitar acesso às retrocognições, é um indicativo que você já veio trabalhando com parapsiquismo em várias vidas. Em muitas vidas. Isso? Isso, em muitas vidas para trás. E nessa você está aprimorando então o próprio parapsiquismo. Isso, foi um processo. Todo o processo está acrescentando o processo da interassistencialidade. E o que mais, como que você tem trabalhado isso? Olha, para mim, principalmente com a questão da interassistencialidade. Principalmente isso. Compreender que estas informações não são para mim. Isso para mim é muito claro. Não é para mim que eu tenho isto. É para passar informação para outros. E ao mesmo tempo é para eu estar lúcida com relação aos erros que eu cometi no passado, ter eles presentes permanentemente e não voltar a cometer esses erros. Se a gente pensar que o parapsiquismo sempre existiu, né, esse acréscimo a interassistencialidade também, de alguma forma, sempre existiu. Né? A qualificação dessa assistência, né, pelo parapsiquismo, também entra a questão da aquisição de conhecimento, né? Porque não é só a prática, né? Tem a questão da teoria, que é importante também, né? O conhecimento. A questão da autocognição é fundamental. Sim, faz parte, né? Sim, isso não... Da autopesquisa. Não, isso é fundamental. Por isso que eu estudo paralelamente, eu até entendi depois, eu estudo a memória, os processos de memória na vida intrafísica. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Não, é pesquisar sobre memória, entende? Desde a psicologia, a psicologia cognitiva. Então, eu já tenho essa tendência a pesquisar sobre memória. Penso que isso facilitou muito, porque eu sou uma pessoa que tem memória, que tem memória na intrafisicalidade. Você tem uma boa memória. Exatamente. Então, mas ela vem do passado também. Então, bem, como que eu aproveito isso? Entende? E é constante, porque a memória é algo que não pode descansar. Você não pode relaxar com o uso da memória. Ela precisa estar permanentemente de forma ativa. Com todas as informações possíveis, porque quanto mais informações e mais recursos você tem a nível de conhecimento, é mais fácil identificar os fatos e as situações das retrocognições. Então, é algo constante. Ok.
Cecília, eu vou responder aqui uma pergunta de um teletertuliano que tem a ver com o programa Amigos da Enciclopédia. Foi muito bom, né? Nós temos falado aqui, então temos uma pessoa interessada. Ele pergunta quais as formas de colaborar, a quem devo procurar para solicitar a efetivação para ser um colaborador. Olha, você vai entrar em contato aqui com o CAEC no telefone 45 3525 2652 e você vai procurar a recepção, a pessoa que lhe atender, ou então a Dalva. Tá? A Dalva, ela faz parte da equipe do programa Amigos da Enciclopédia. E se você permitir, tá? Você responde agora por e-mail para a gente fica com o seu e-mail também e pede para a Dalva entrar em contato com você por e-mail para você poder justamente efetivar a sua colaboração no programa Amigos da Enciclopédia e já antecipadamente a gente agradece a sua iniciativa, ok? Cecília, obrigada, parabéns por mais um verbete. Esperamos os próximos agora, né? Eu acho que essa última pergunta da Keiko assim, foi bem... Acho que abriu descortinou um caminho em termos de responsabilidade, é isso, Keiko? De novos verbetes, novas produções, novas pesquisas, tragam aí mais o resultado das suas pesquisas para a gente, tá? Então, a gente espera seus outros verbetes. Parabéns. Agradeço a você. Tá bom? Obrigada a todos pela participação. Nós agradecemos aos teletertulianos pela participação, agradecemos também a equipe técnica por todo o suporte e vamos às nossas informações. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 9 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Maria com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos, os tertulianos e tertulianos. Vim aqui hoje a Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrever o seu verbete, fazer o programa Verbetografia, no formato EAD. Ele é totalmente à distância. Também temos aulas online, às quintas-feiras à noite, para acompanhar a sua produção verbetográfica, semanal, e tirar as suas dúvidas. Algumas vantagens do curso: entender a lógica e a estrutura do verbete, participação com o seu verbete na Mega GESCOM, grupal e da Conscienciologia, promoção do auto e heterodesassédio mental somático, né? E para fazer as suas inscrições, entrar em contato, né, com o CAEC, pelo telefone, aqui que nós vamos divulgar agora, 045 35 25 26 52. Enviar a proposta de títulos antecipadamente, né, para títulos@enciclosapiens.org, para otimizar o seu aproveitamento no curso. Fazer as inscrições também no dia 25/2 a 19/5, programa Verbetografia EAD, 12 módulos semanais. Toda quinta-feira, das 19h30 às 21h30. Continuamos dando desconto de 25% para os reciclantes e para os grupos de 15 ou mais interessados. Então, cada núcleo, cada lugar que queira fazer o curso em grupos, cada grupo de 15 pessoas formando terá 25% de desconto para cada aluno. Só isso, deu? Para amanhã, teremos o verbete Fórmula SEI, especialidade para Direitologia, e a verbetógrafa, professora Malu Balona. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.